E aí, meus amigos, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, temporada 2024 do Na Mesa. Bom demais ter você aqui. Espero que você tenha já assistido o primeiro episódio da temporada 2024, porque foi muito bom. Semana passada a gente conversou a respeito do The Chosen e hoje a gente vai pegar inclusive um gancho do The Chosen para ampliarmos esse assunto. Agora, eu diria de um ponto de vista mais técnico, mais teológico, que eu creio que vai poder te ajudar a entender algumas coisas que envolvem interpretação da Bíblia, tradução da Bíblia e outros meandros aí que vão implicar na tua vida devocional, na pregação e assim por diante. Então, fica aqui junto conosco porque vai ser muito bom o programa de hoje. E o tema do programa de hoje é Bíblia atualizada, sim ou não? Enfim, vamos conversar sobre esse assunto. Mas quero dar aqui novamente o oi para os meus queridos amigos. Gustavo Kuipers, muito bem-vindo. E aí, pastor, tudo bem? Bibo, pessoal nóis. de casa, tô ótimo, tá tudo certo. Você curtiu o programa da semana passada? Muito. Só que faltava dizer que não, né? Tá começando agora e já vai dizer que não. Nossa, pelo amor de Deus. Vale né? a pena ser assistido, você precisa abrir. Não, foi muito bom. Foi bom, né? Na verdade, podia ter falado ainda mais e mais. Porque daí vem ideias e vem pensamentos, mas já foi muito bom, eu acho que... Inclusive semana passada vale a gente já muito a deixou pena. arquivado aqui um programa que a gente tem que fazer, que é o Jesus Revolution. Boa. Jesus Revolution, Boa. muito bom. Verdade. Muito bom. Pode ser Maravilha. que nesse tema já surja outro. Sempre surge. Avivamento, né? Jesus Revolution. É verdade, cara, é verdade. Puxa o avivamento, sem sombra de Verdade. dúvida. Ah, Bom muito bom. demais. Foi bom demais. Top. Bom, maravilha. E aí, Bibão? Tamo together, 2024 na mesa com a nova bancada e é isso. É isso. Vamos Tu gostou embora. da substituição? Rapaz, é bom, o Kuipers é gente boa, né? Estudou na mesma faculdade que eu. Então eu deixei um legado daquela faculdade, legado de um avivamento. E aí o Kuipers pegou a rabeira aí e Entendi. sentiu, tava lá naquele meio, sinto um cheiro de avivamento aqui. Já passou algum assembleiano por aqui? Já. E ele deixou uma marca do Pentecoste aqui. Aleluia. Boa. E aí tá aqui na onda dura agora ali, ó. Já Isso deu aí. uma palavra de conhecimento. Na hora, pronto. Fui Xanai. na árvore que você orou. Olha Orei aí, naquela mesma tá lá, árvore e tá. tal. Ô, mas tu Orei, faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor, então. Mas tu Esse sabe, aqui. cara, que eu chamei a atenção lá na faculdade, primeiro que eu sou um cara esquisito, mas eu chamei também a atenção, porque se tem uma característica da Assembleia de Deus, e se você é um bom assembleiano, você vai ler a Bíblia. E por que você foi fazer faculdade luterana Assembleia? Porque era reconhecido pelo MEC, mano. E a da Assembleia não era reconhecida pelo MEC. Então Mas eu fui hoje é, né? Hoje é. né? Então eu fui me preparar lá para trabalhar aqui, entendeu? Então o que acontece? Eu sabia muita Bíblia, porque o pregador pentecostal, ele Meu praticamente... cunhado também fez faculdade luterana. Quem? O meu cunhado. Ah, daí. É. E o que acontece? Então eu sabia muita história da Bíblia, entendeu? Porque a pregação pentecostal é recontar a história da Sim. Bíblia e tal. E a gente decorava o texto áureo na escola dominical. Então eu sabia muito texto bíblico O de aluno da cor. minha turma que mais sabia texto bíblico decora era o que veio da Assembleia. Não, porque é uma cultura. Se você é um bom assembleiano, você vai aprender, cara. Porque é muito incentivado isso. E aí o que acontece? Então, volte e meia na sala, eu sabia os versículos de cor, assim. Mano, um dia numa pregação, o pastor, não, porque nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Eu acho que a gente fala muito pouco disso no luteranismo. Por exemplo, alguém aqui sabe Atos 1:8 de cor? Eu levantei a mão, porque, mano, todo pentecostal sabe Atos 1:8 É de o cor, texto né? áureo Texto áureo do do pentecostalismo. Mano, na hora que eu falei, ele perdeu o fio da meada, né? Porque eu acabei com o script dele ali, né? Aí uma vez, mano... O argumento. O argumento dele. Aí uma vez também, eu tava numa aula lá meio chata, os profetas menores, lembro até hoje. Mas aí o professor começou a discutir um negócio de teologia contemporânea, fazer uma coisa meio progressista demais pra mim. E aí, velho, eu cheguei na sala, aí na hora que eu cheguei na sala, tava uma discussão sobre lá. Daí, alguém sabe Sofonias 1:1? Aí o pessoal já... ele sabe. Eu acabei de entrar na sala. Mano, eu não sabia Sofonias 1:1 de cor. Mas lembrando dos profetas Meio menores... padrão, assim, meio né? padrão. E veio a palavra do Senhor a Sofonias dizendo, soltei pra ver se era. E era. aí sim, mano. Aí, Boa mano, demais. me consolidou lá como o cara que sabia a Bíblia de cor. É mentira, eu sabia só aqueles 10 de cor, Virou né? um herói da Virou faculdade. herói da faculdade, Tá lá, mas, mano, o busto do Só Bibo. que essa é outra característica do pentecostal. Ele sabe um pouquinho, mas, mano, ele faz aquele negócio ser gigante, entendeu? Então é isso. Mas é a virtude até, inclusive, na pregação do pentecostal. A né? gente A pregação valoriza do o passe. pentecostal, ela é diferenciada, né? É, isso aí. Ele consegue explorar o texto, enfim, de uma forma... Dramatizar, né, o sermão. Então, assim, se o cara Ontem tem... eu não costumo fazer isso, mas eu tava ouvindo a pregação de um pastor pentecostal, cara, é muito interessante, cara. É uma Não, e obra de assim, arte, cara. Você bem tem interessante. alguns nomes, eu não vou citá-los aqui, né? Mas você tem alguns nomes que conseguem pegar essa parada pentecostal, então assim, né,
né, do avivalismo, do tom de voz, e sobe, desce, emociona e tal. Mas e a pessoa tem conteúdo bíblico, teológico. Sim. E eu acho que isso é uma junção muito boa. Não, essa assim, pregação sabe? que eu vi, boa, cara. Exato, boa. isso é muito legal, assim, é muito legal. Disso, às vezes, eu tenho, assim, tipo, uma saudade, às vezes, quem sabe, né? É porque tem muito berro, muito grito vazio, né? Então, assim, é muito forte, assim, muito berro e grito vazio. Mas quando você pega um cara que berra e grita, mas tem conteúdo, mano, você não dorme, velho. Berra e grito no ponto certo. Exato, também tem isso. Mas é bom estar de volta, é nóis. E o técnico de áudio é bom ali, né? Ah, mano, quando o cara combina essas duas coisas. Mano, Bota aquele eco. aquele reverb. Eita, nós do céu. Entra o pad certo, né? Mas é isso, gente. Maravilha. Bom estarmos juntos e hoje, então, o assunto é especial. A gente vai conversar aí sobre Bíblia atualizada, interpretação das Escrituras, tradução, inerrância, infalibilidade. Vamos conversar sobre isso. Você que não conhece muito esse universo, creio que vai ter aí pelo menos um fundamento para poder começar a entender as implicações desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Solta a vinheta na mesa, porque tá começando mais um Na Mesa. Vamos lá, então, começar mais um Na Mesa, conversando aí sobre as Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra e sobre de Deus. o dilema, eu diria, transcultural da palavra de Deus, o dilema atemporal da palavra de Deus, os dilemas que levam tantas pessoas, inclusive, a fazerem algumas confusões ao tentarem interpretar ela nos nossos dias. E acho que é importante, talvez, a gente começar conceituando dois assuntos teológicos ou dois conceitos teológicos para as pessoas se ambientarem. Um deles é a infalibilidade bíblica e o outro a inerrância bíblica, né? Como vocês definiriam essas duas diferenças? Já começa com essa? só essas básicas. Assim, até antes Tira essa perna daqui, tu é novato. Me dá mais espaço que eu tô mais tempo aqui. Porque eu tenho que parar, eu já chutei alguém várias vezes aqui, todo mundo assim, minha perna é grande. Isso é daí o grandão. Não, mas é verdade. Tá e bom. aí eu, sei lá, né? Tem quantos metros? Assim, já medi 1,89. Ué, como assim? A última vez que eu medi foi isso, a última vez que eu medi foi no exército, né? Eu nunca me medi depois disso. Tu tem 20 e poucos anos, Aí... tá crescendo mas já, ainda. eu acho que eu parei já. Engraçado que ele falou no exército, eu falei, nossa, faz uns 14, 15... Mas eu tenho 23 anos. Foi ano passado, quando eu fui dispensado por excesso de contingente. Já faz 6 anos, né? 6 anos. Olha aí. Já sei, faz 6 anos. Faz 6 anos. Olha, então, não já cresceu. É uma história. Mas enfim, uma baita continua. história. Vai. Como é que você define infalibilidade e inerrância? Não, então, até gostaria de destacar uma palavra só que o pastor Lipão falou antes disso, Destaque assim, a que palavra. foi a questão do dilema, né? E essa pergunta, Bíblia atualizada, ou como que a gente entende a Bíblia nos nossos dias, enfim... Existe dilema nisso? Por que não é algo tão puro, ou tão simples, ou tão fácil, ou tão lógico de entender, né? Como, tipo, 2 mais 2 é 4. Por que existem dilemas em torno disso, né? Até na última semana a gente estava conversando sobre o The Chosen, né? E ali a gente falou sobre dilemas de pegar conteúdo bíblico e trazer para o mundo da arte. E aqui envolvem dilemas. Mas, pô, por uma questão tão básica da fé, que é trazer a Bíblia para os nossos dias, ou a Bíblia para nossa linguagem, a Bíblia para nossa cultura. Por que ali também envolve dilemas, né? Eu acho que aqui é legal mencionar algo de que a fé cristã, ela não é uma fé como a dos muçulmanos no texto sagrado. É uma fé diferente nesse sentido, né? O muçulmano, que ele quer ser mais ortodoxo, mais puro com a escritura, com o Alcorão, ele precisa aprender a falar árabe, ele precisa ler em árabe para ser mais puro e mais ortodoxo ali nesse sentido. Já a gente, né, o cristão, não tem isso na tradição, não tem isso em nenhum concílio, não tem isso sendo debatido. Mas existem pessoas que tentam trazer esse purismo ao criticar falas de contextualização da Bíblia, ao criticar, às vezes, algum posicionamento mais de contextualização cultural, inclusive, das escrituras, né? E aí eu acho que é algo importante para falar sobre inerrância e infalibilidade. E, na verdade, é inspiração, inerrância / infalibilidade, né? Isso. Acho que são os dois termos, né? A inspiração e a inerrância e infalibilidade, né? São esses dois... Não, muito bom. E eu acho que justamente para falar sobre isso, a gente precisa entender que se fosse para nós sermos o mais puro possível com as escrituras, a gente também deveria só ler a escritura em hebraico, só ler ela em grego e tentar ali de alguma forma lidar com o texto nessa forma. Inclusive, uma coisa que tem acontecido e eu tenho percebido muito é, eu diria, essa valorização da leitura no original e assim por diante, que eu acho obviamente muito bom, né? Porque a gente vai aí ter um maior zelo, né, com aquilo que a palavra de Deus de fato estava querendo transmitir, mas ao mesmo tempo uma supervalorização que, ao meu ver, é muito perigosa
e também usada em muitos momentos como vaidade. Sim, né? Como total. tipo, Eu acho que eu sei mais a verdade porque eu sei o grego. Exato, né? ou o Como, hebraico. como se a tradução fosse infiel, ou como se os tradutores fossem poucos preocupados com isso. Vamos lá. É um assunto bem delicado mesmo, porque, de fato, se você sabe inglês, vamos trazer pra galera entender bem, assim, quando você entende, né, o inglês, obviamente você vai pegar nuances num filme que eu, que vejo legendado ou dublado, uma salva de palmas pra dublagem brasileira. Muito boa mesmo. Tá? Rabbit Nations. Tá, né? Inclusive o podcast Artesanias, que é da Casa Bibotalk, entrevistou o dublador de Jesus em The Chosen. Tá bem legal. legal. Tá lá, procurem o Artesanias, entrevista com o dublador de Jesus. Então, assim, obviamente que quando eu já vejo uma tradução, eu perco alguma coisa. Só que assim, eu perco alguma coisa, eu não perco a mensagem. Entende? Então, obviamente que toda tradução, ela é, de alguma forma, uma interpretação. A gente teve recentemente a atualização da NVI. E isso gerou, assim... Debates. Tanto que, não, assim, se você perceber, até o momento em que a gente está gravando na mesa, nós não temos a versão impressa ainda. A bíblica não liberou, porque, assim, teve uma rejeição gigantesca. E é uma rejeição boba ou tola, para usar uma palavra que o nosso pastor gosta de usar, e provérbios também, no sentido de que, assim, é tolo porque a NVI já é uma tentativa de atualização, de traduções e tal. Então, Já não é a linguagem pura, né? Exato. Então é um purismo meio tolo, assim. E eu conheço parte dos tradutores da nova NVI. Sabe? Ou da novíssima NVI, sei lá, a gente não sabe nem chamar. E como que vai ser a... Não, assim, já está atualizada no aplicativo YouVersion. Você já tem a nova NVI no YouVersion, já está ali. Mano, aí a galera caiu matando, assim, sabe? Porque, mudaram o texto bíblico. Porque, por exemplo, o texto clássico de Gênesis, né, 2:18, né? Da auxiliadora ali, da né? auxiliadora. A gente ama a palavra auxiliadora, mas, mano... A auxiliadora, para nós, é uma coisa, na mentalidade hebraica é outra. Então, a melhor palavra que comunica o que o original quer dizer Aliada. é uma aliada, entende? E aliada é diferente de auxiliadora. Então, assim... É que a aliada desmancha aí muito argumento. Né? Exatamente. Que esse foi o debate na NVI ali, né? Esse foi o debate. Mas, cara, então assim, você desmancha o teu argumento, porque o teu argumento sempre foi ruim, entendeu? Porque o teu argumento não considerava o original. Então, assim, o original, ele é importante, né? Ele é importante. Só que, assim, seria uma utopia teológica eu esperar que a igreja e boa parte dos pregadores soubesse manusear a Bíblia no original. Isso seria, sim, um mundo ideal. Mas, mano, a gente não lida com o mundo ideal. A gente lida com o mundo real, cujo pregadores que male... Vamos pegar Agostinho, né? Poxa, Agostinho não sabia grego e hebraico. E foi não, né? Acho que é o maior teólogo ocidental que a gente tem. Então, obviamente, que ele seria muito melhor, talvez, soubesse grego e hebraico, né? Né? Ainda que a ciência da exegese foi avançar muito nos últimos 200 anos. Mas, assim, é importante? Mas você não perde a mensagem com as traduções ou com alguma atualização. Claro, depende da atualização. E né? eu acho que, inclusive, você torna ela acessível, né? E esse é o objetivo. Porque daí e é o que Jesus manda, inclusive. Exatamente. Porque E daí outra, o próprio povo hebreu, desculpa, ele teve que se adaptar a isso porque a galera tava lá. Tinha o hebraico, que ficou sendo uma língua cultica e tal, e o povo já não falava, já estava embebido pelo grego. Pessoal, a gente precisa de uma Bíblia, né, de uma escritura em grego. Aí nasce a Septuaginta. Inclusive com diáspora, com a necessidade de continuar comunicando a mensagem. Eu acho que esse que é o ponto, né? A necessidade de comunicar a mensagem, né? E não de tolir a mensagem em prol de algum preciosismo. Não, eu acho que quem vem com esse preciosismo do grego e do hebraico, né? Agora pegando aqueles bem radicais, não, porque você tem que aprender o grego, você tem que aprender o hebraico, senão você não vai ter o contato com Deus, porque o pessoal até mistifica, né? Há uma presença diferente de Deus quando eu estou com a minha Bíblia hebraica e tal. Esse é o ponto que eu queria falar. Isso é um misticismo bobíssimo, porque você, primeiro que com isso você diminui o impulso missionário. Meu irmão, tem mais de 3.000 línguas que não tem nenhuma porção do evangelho. Eu tô aqui chutando o número, tá? Porque eu acho que é mais. Mas assim, mais de 3.000 idiomas, dialetos que não possuem uma porção da escritura. E você vem agora com esse purismo de grego e hebraico. E outra, meu irmão, essa Bíblia grega e hebraica que você tá lendo, que Bíblia é essa daí? Porque isso aí, meu irmão, vai estudar crítica textual. Isso aí já é um amontoado de um monte de manuscrito. Dela. Exato. É para ler o que está ali ou é para ler o rodapé? O que é o sagrado aí? Então, assim, entra numa espiral que não dá conta, né? Entra numa plataforma que não dá conta de sustentar. No fim das contas, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E você vai impelir demais o impulso missionário. E eu penso que
tratando-se do impulso missionário, né, a gente olha ali para os preceitos da reforma protestante, contraria a essência do protestantismo, que era tornar acessível a mensagem de Deus ao leigo, à pessoa que não tinha tempo, nem intelecto, nem cultura para poder acessar e entender os textos em latim, as missas em latim, assim por diante. Então, acho que contraria um pouco da nossa tradição, aquilo que nos trouxe até aqui. Lutero ele atualizou a Bíblia para o seu tempo, né? Antes de Lutero, acho que 15 anos antes, já teve uma iniciativa católica romana de uma tradução mais palatável, só que não fez muito sucesso, até onde eu sei. Mas Lutero, ele de fato, quando ele escreve, né, ele faz a tradução dele, é uma tradução, né, de um alemão mais popular. O objetivo era popularizar. E ele faz escolhas, né? Tem até o filme de Lutero, que é muito legal, que mostra lá no Castelo de Marburg, se eu não me engano, e ele lidando com o texto, né? Poxa, essa palavra aqui significa isso ou aquilo, o que eu coloco aqui? E de fato... Até porque uma palavra em grego e hebraico pode significar mais de umas coisas no nosso idioma, então né? o contexto é que vai dizer isso e tal. Nós temos a clássica, né, tradução de Lutero, lá de Beruf, lá, né, que ele traduz não por chamado, mas por vocação. Então, trabalho, Lutero, né? Trabalho, vocação. Então, ele faz umas atualizações para deixar a mensagem mais clara para o público, sem ferir o que o texto bíblico quer dizer, né? E aí, eu acho que é o ponto que é importante, né? Voltando lá para o começo, do que, né, comum aqui na mesa. Cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Sim. Cremos que ela é inspirada pelo Senhor, útil para a repreensão, para o ensino, e dessa forma, então, não existe nada, no aspecto da fé, obviamente, né, a acrescentar ou retirar das Escrituras, porque ela é suficiente no sentido da transmissão do Evangelho, da vontade do Senhor e assim por diante. Sim. Obviamente, quando a gente fala de inspiração da Escritura, isso é um debate muito longo na teologia, e eu não tenho nem competência para trazê-lo aqui, e a gente não tem nem tempo. Mas é importante, assim, a Bíblia não diz como que acontece essa inspiração. E aí é onde a gente tem alguns debates. Alguns vão dizer que a inspiração da Bíblia foi literalmente Deus narrando e ditando cada palavra para os agiógrafos, né? Para aqueles que escreveram a Bíblia. E, enfim, esse é um argumento. Isso é um argumento, mas eu acho ele fraco, né? Acho ele fraco por uma série de questões. Outros vão dizer que Deus inspirou de forma conceitual, né? Então, assim... E aqui eu gosto desse argumento da inspiração conceitual, mas eu vou um pouco além no sentido de que Deus não inspirou só o conceito que tinha que ser escrito, né? A teologia e tal. Mas Deus estava cuidando daquele autor. Vamos pegar Lucas aqui, para facilitar a nossa conversa. Lucas é alguém que vai dizer no início do seu evangelho que ele fez uma acurada pesquisa. Ou seja, aquilo que Lucas escreve no seu evangelho e em Atos é fruto de uma pesquisa. Então você tem um trabalho humano ali, é um trabalho de pesquisa, ok? Mas nós acreditamos que há o Espírito Santo cuidando disso aí. E, na verdade, não só cuidando disso, mas desde todos os estudos de Lucas, ou seja, cuidando da pessoa de Lucas. Porque a gente não pode tirar o Espírito Santo dessa jogada. Inclusive, a ideia de inspirado por Deus é perpassado pelo Espírito de Deus, né? E não é a ideia de que a pessoa teve uma inspiração. Não, é que justamente a inspiração vem de fora. Então, eu acho que essa é a ideia de... A Bíblia como palavra de Deus, até ela é a palavra de Deus. Até soar meio psicográfico. Exato, né? exato. Sim. Então, eu acho que essa ideia de uma inspiração conceitual. Então, você tem muito ali da mão do autor, você tem Oséias escrevendo a partir do contexto dele, Amós escreve a partir do contexto campesino e tal, você tem o Isaías escrevendo a partir do palácio, pelo menos parte de Isaías escrevendo a partir do palácio, você tem o povo reagindo, né, os salmos a partir do seu contexto histórico de escravidão e tal. Então você tem ali, e tudo isso é perpassado por Deus, tudo isso é palavra de Deus. Agora, você achar que não, Deus foi soprando palavra por palavra. Mas os originais foram assim. Esse argumento, para mim, ele é fraco, porque, mano, eu não tenho os originais. Então, eu tenho a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Então, beleza, tu pode, mas é que tu também não pode provar o teu argumento. Não é porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mano, ela é a palavra de Deus, só que ela é também palavra dos homens. Sim. Entendeu? E como tal, ela comunica a verdade. Para mim, o principal argumento que me convence que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato de que existe um Deus, criador dos céus e da terra, e que é soberano. E que fala. E que fala. E que, sendo soberano, eu creio que a maneira como ele quis se revelar
aos homens foi cuidada por ele. Então, Exato. como esse cuidado se deu, eu acho que de N formas, né? Dando conhecimento, experiência, dando revelação, discernimento, para que, por fim, nós tivéssemos, então, a palavra de Deus como sendo a revelação de quem Deus é e guardada soberanamente por Deus para que a gente pudesse acessar esse entendimento, né? E nesse sentido, até a tua pergunta sobre inerrância e infalibilidade, né, das Escrituras, é importante que também nós cremos nisso, né? Nós cremos que a Bíblia, ela, em primeiro lugar, é suficiente. Então, sendo suficiente, eu acho que é um debate bom sobre o atualizar, porque às vezes atualizar, algumas pessoas interpretam como o acrescentar algo, ou retirar algo, ou retirar, complementar algo. E nesse sentido, não, nós não cremos nisso, né? Porque a Bíblia ela é suficiente regra de fé, e ela é infalível e inerrante. Mas em que sentido, quando esses conceitos foram cunhados também e desenvolvidos? Ela é isso no sentido justamente da mensagem do Deus que está presente, compondo e movendo a história da sua revelação e daquilo que ele está passando. Mas hoje, isso é um termo antigo, né? Mas hoje, quando a gente às vezes lê esses termos, a gente interpreta muito sobre a nossa perspectiva de verdade, de se perguntar por verdade, e muito uma verdade científica das coisas, né? Então, na verdade, se a gente for falar sobre o que é verdade ou encontrar verdade nas coisas, né? A gente encontra fontes de verdade, a verdade científica, a verdade religiosa, a verdade filosófica, que tem métodos de se alcançar a verdade de uma maneira diferente, né? E nesse sentido, traduzindo aqui para o contexto da Bíblia, né? É legal a gente perceber que, por exemplo, na Bíblia, Jó, né? É um texto muito interessante sobre a perspectiva da como ele enxergava o mundo, mas ele fala sobre pilares da terra, ele fala sobre, por exemplo, a questão de quando ele vai fazer a biologia de Jó, né? E dizer os animais ali e tal. Se a gente for pegar a biologia de hoje, século XXI, e for bater ali a categorização de espécies e coisas que Jó fez, vai dar diferente, né? O morcego é um pássaro, mas a gente sabe que morcego não é um pássaro. Exato. E coisas assim. E isso, de alguma maneira, fala que a Bíblia não é inspirada, que agora ela tem erros e que tem problemas, e que seu conteúdo é inválido. Não é isso que está sendo dito, né? Mas Legal. a gente tá falando sobre essa Eu quero surfar nessa tua onda aí, porque eu acho ela muito bacana. Vamos lá. A Bíblia, se a Bíblia é infalível, ela não tem erros. Então, é como a gente... Não, a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erro, ela é infalível e tal. Mas vamos lá. Aí, se você, dentro dessa tua linha aí, né? A Bíblia diz, então, que o mundo foi criado em 6 dias. A Bíblia diz isso. A Bíblia, na sua cosmologia, ela dá a entender uma terra plana, até. Não à toa, boa parte dos terraplanistas são religiosos, né? Então, o que acontece? Mas então a ciência disse que a Bíblia tem um erro, porque a ciência já provou que a Terra ela tem muitos anos, que com certeza não é 6.000, né? Segundo a ciência, e a Terra... Segundo alguns cientistas, né? Hoje em dia é consenso científico que a Terra tem milhões de anos, por assim dizer, né? Então, assim, hoje em dia nenhum cientista sério vai falar que a Terra tem 6.000 anos. Isso não tem nenhum cientista sério que tenha algum artigo que tenha sido publicado numa revista científica. Não, e tal. eu digo isso que é importante por conta do quê? É que a gente não pode... eu acho que atribuir a ciência como sendo uma entidade única. Sim, não, mas daí você tem você fala de consenso. Mas aí você fala do consenso científico, né? Então, por exemplo, assim, a ciência, o consenso científico é de que a Terra é redonda, certo? Então, assim, só que se você faz umas leituras literais da Bíblia, você vai chegar nisso. 6 dias de criação, você vai... e aí a Terra tem 6.000 anos e a Terra... E aí dá uma ideia de uma terra plana, certo? Aí então a Bíblia está errada. E aí o que acontece? Muitos, para defenderem a Bíblia, acabam negando consensos científicos, né? Acabam negando consensos científicos. Como você falou, né? Da taxonomia, todo esse lance aí e tal. E aí se usam, não se entende algumas coisas de Jó. E aí vem o meu lance. Cara, a Bíblia não tem erro, né? No sentido, mas, cara, a Bíblia está dizendo que foi criada em 6.000 anos... Então, assim, vamos lá, beleza. Tanto que até o Wayne Grudem mudou de opinião no relançamento da sistemática dele, né? Ele acredita que a Terra tem mais anos do que 6.000, né? Então, assim, vamos lá. A Bíblia fala em 6 dias. E a ciência fala em muitos dias. Vamos ficar bem simples aqui. Então, a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não está errada. E a ciência, então, está errada. Mas você tem pesquisas científicas e larga pesquisa científica mostrando que a Terra tem muitos anos. Tá? Para ficar bem simples para a galera entender.
Então, gente, como é que eu faço? Mas vamos lá, eu creio que Deus criou a terra e eu creio que Deus criou a Bíblia. É os dois livros de Deus. Deus fez o mundo e Deus fez a Bíblia. Então essas coisas tem que conversar. Aí o que vem? A gente precisa aprender a ler a Bíblia. A entender a Bíblia dentro do seu contexto. E do seu propósito. E do seu propósito, histórico, literário. Porque eu acho que no final das contas, essa questão do propósito da leitura da palavra ou da transmissão da palavra é o mais importante. Exato. Porque são propósitos teológicos, exatamente, não biológicos. E esse é o ponto. Porque no seu contexto, onde foi revelado e assim por diante, as pessoas não tinham nem capacidade intelectual, cultural, biológico, como por exemplo de Jó, para concluir que o morcego não era um pássaro. Exatamente. É a acomodação do texto, é a revelação acomodada para o seu período. Então é óbvio que quando o autor de Gênesis vai escrever sobre a criação do mundo, inspirado por Deus, mas ele se pauta também dentro das tradições da sua época, entende? Há uma influência dos povos vizinhos na produção do texto bíblico. Isso não invalida como palavra de Deus. Não, Deus está ali junto com aqueles autores, mais de 40 autores, que estão também bebendo das fontes do seu tempo para escrever. Então eles vão refletir a cosmologia do seu tempo, como naquele tempo se pensava o mundo. Por quê? Mas se Deus que criou, ele não poderia ter dito? Não, se Deus dissesse da forma que é hoje, eles não entenderiam. Uma viagem no tempo, né? Não, e tem outra coisa também, se a gente pega esse lance da inerrância, né? Mano, você vai ler Josué, tem umas paradas que não fecha ali em Josué, que Deus manda matar todo mundo, mas nem todo mundo é morto. E aí e o texto diz que todo mundo foi morto, mas depois diz que não foi todo mundo morto. Se você não entende o jeito hebraico de contar história, as hipérboles que são tão características, né, do judeu daquele tempo, de se contar, de se escrever, se você não entender, sabe, você vai achar que a Bíblia está errada. Mas não, a Bíblia não está errada, tá? Ela pode ter algumas questões geográficas que fica meio complicada de responder e tal, mas a mensagem está intacta. E outra, você precisa entender como se contava histórias naquela época. É fundamental isso. Que daí eu acho que entra talvez o âmago da nossa conversa hoje, né? Que é o quê? A diferença entre atualização, interpretação, contextualização e assim por diante. Por quê? Porque, de fato, né, a atualização, eu acho que é uma termologia ruim para se utilizar a respeito daquilo que nós precisamos fazer com a Escritura. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, atualizar significa superar o que ficou para trás, melhorar aquilo que anteriormente não era tão bom e assim por diante. E nesse sentido, a Bíblia não precisa ser atualizada. Agora, obviamente, a Bíblia, como sendo um livro histórico que perpassou 3 línguas diferentes, dezenas de autores, dezenas de culturas, enfim, ela precisa ser interpretada no seu tempo. E para ser interpretada no seu tempo, a gente tanto vai ter que fazer um salto histórico para podermos alcançar o tempo em que ela foi escrita, quanto também vamos precisar ter discernimento do nosso tempo para fazer com que aquilo que a palavra de Deus está falando seja inteligível para o nosso tempo. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu recebi uma pergunta de uma pessoa perguntando a respeito do uso do véu, né? Exato. Que a palavra de Deus... Se você for ler a Bíblia de maneira literal, não, essa aqui é a palavra de Deus, é ler e obedecer, assim, nu e cru. Bora botar véu na mulherada, então. E aí, o que você percebe? Se você for fazer uma leitura cultural do contexto do véu, você vai perceber que o véu era um sinal de respeito, era uma vestimenta respeitosa para a sociedade, para o marido, para as pessoas, enfim. Então, por exemplo, a gente trazendo esse conceito para os nossos dias, diz muito mais respeito à mulher se vestir de uma forma respeitosa ao ponto de não envergonhar seu marido, de não causar escândalo para as pessoas ao seu redor, do que propriamente colocar um pano na cabeça. Exato. Porque naquele contexto, o uso do véu tinha uma aplicabilidade. No nosso contexto é outra aplicabilidade. O véu já entrou em desuso na cultura. E não só no contexto daquela época. Nas cartas de Paulo tem coisas específicas dos contextos da própria cidade para a qual ele está escrevendo. É verdade. Do destinatário, né? Circuncisão para um e para outro. Até porque o mundo ele era muito diverso, né? Ainda que grande parte ali do Novo Testamento
está em torno ali do mundo greco-romano, é bem importante nós lembrarmos que Roma estava dominando diversas regiões que tinham as suas ancestralidades, que tinham as suas influências históricas que estavam, de alguma forma, sendo moldadas na cultura greco-romana, mas que ainda tinham aspectos muito predominantes regionais. Exato. Né? Porque, assim, por isso que é importante esse lance de você aprender a contextualizar a Bíblia para não se criar coisas esquisitas. E a gente vê, assim, muitas vezes o pessoal, não, porque a Bíblia diz isso. A tatuagem, né, que tu responde todo dia, se tu quiser, né, porque todo dia tem. Porque a Bíblia diz que não pode tatuagem. Até a NVI traduz tatuagem mesmo, né, a versão antiga da NVI, não sei como é que tá a nova. E que o Saião mesmo reconhece como um equívoco ter traduzido dessa forma. Exatamente. Então, assim, a Bíblia diz que não pode tatuagem, mas onde a Bíblia diz? Para quem que ela diz? Em que contexto ela diz? São perguntas importantes que precisam ser feitas, né? Então, por isso que contextualizar a Bíblia é fundamental. Porque o próprio Cristo faz uma contextualização de alguma forma, né? Esse era o papel rabínico, né? Exato. Jesus como um rabi, como um mestre, você pega a questão do sábado. Mano, a questão do sábado é muito louca. Porque... Jesus não nega o sábado. Não nega o sábado. Ele interpreta o sábado. Ele interpreta o sábado, ele ressignifica o sábado. E outra coisa, ele parece violar o sábado na compreensão até mesmo do Antigo Testamento. Entende? Porque ele vem trazer a essência. E outra, gente, parou aí. Eu sou o sábado agora, né? O autor de Hebreus vai... Ele é o nosso sábado. Então, o que acontece? Mas vamos pegar a ideia do sábado. Se você lê de maneira literal a Bíblia, sem fazer os devidos cuidados interpretativos, tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado, porque é muito forte no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a guarda do sábado. É muito. No período intertestamentário mesmo, que inclusive, a lei ganha... um dos motivos para o exílio, né? Exatamente. E o que acontece? No período intertestamentário, a lei se fortalece ainda mais e ainda ganha outras nuances e tal. Então, no tempo de Jesus, mano, era isso. O que eles tinham era a lei ali. E Jesus vem de alguma forma e traz o significado. E é muito ousado quando Jesus diz, na leitura lá em Lucas, né? Quando ele lê Isaías, né? Que ele é o ano do jubileu, né? E essa palavra se cumpre agora e tal. Então, Jesus está dando uma nova parada, ele está, de alguma forma, contextualizando, e, na verdade, Jesus está atualizando. Não. Jesus pode atualizar, né? Jesus pode atualizar, não só pode, como fez isso, né? Então, mas ele traz uma essência para nós. Então, as leis de Deus, né? Tá, mas a lei de Deus não é para obedecer? Mas você precisa entender a essência da lei, porque os 10 mandamentos valem hoje, né? Ainda que o próprio mandamento do sábado, ele seja de alguma forma diminuído no Novo Testamento, até mesmo nas listagens que são feitas ele não aparece, tá? Principalmente no apóstolo Paulo, mas você precisa aprender a contextualizar, porque vamos pegar honrar pai e mãe, porque muita gente vive muitas vezes, eu vou falar isso com muito cuidado aqui agora e o pastor está aqui para me corrigir, né? Mas muita gente vive, muitas vezes, debaixo de um lar abusivo, com pais tóxicos, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. E por ela não entender o que significa honrar pai e mãe dentro do contexto em que foi escrito, ela fica debaixo de uma prisão domiciliar e fica muitas vezes cedendo caprichos, né, de mãe abusiva, de pai abusivo e tal, e vivendo a vida que os pais querem, porque não, eu preciso honrar pai e mãe. Né? E não entende que honrar pai e mãe... sendo subjugados, né? Esses subjugados. Tempos atrás mesmo, tratando-se disso, eu atendi uma ovelha a respeito disso. Enfim, já é um cara quase que está trintando e a mãe, enfim, com diversos problemas emocionais, de caráter e assim por diante, escravizando o menino. Tipo, o menino paga as contas e, de alguma forma, ele está negando de viver a sua própria vida, de casar, de trabalhar, de fazer um intercâmbio, enfim, para tentar, de alguma forma, honrar a mãe. E a pergunta dele foi exatamente essa. Olha aí. Né? Será que é desonrar minha mãe se eu seguir meu sonho, que é fazer um intercâmbio, estudar, isso, aquilo, outro? Falei, cara... Por isso que eu acho que é algo... Desculpa aí. Ele seria desonrar a mãe se ele deixasse a mãe na rua, né? Sim. Tipo assim, meu irmão, se tu tem condição de ajudar a tua mãe, porque ela precisa de ti, né? E ela não tem saúde para trabalhar, ela precisa... Então, assim, honrar pai e mãe é cuidar dos pais na velhice, principalmente isso, né? Cuidar dos pais, cuide dos pais. E o contexto cultural nos ensina isso. Exatamente. Porque não havia previdência. Não havia previdência. A previdência era os filhos, né? Então, cuide do seu pai na velhice. Então, e muita gente vive uma prisão, e é legal que você trouxe esse exemplo, porque, né, carimba o que eu tô falando.
porque interpreta mal o texto bíblico. Muita gente vive verdadeiras prisões religiosas porque interpretam mal o texto bíblico. E não é a pessoa que interpreta, né? Ela vive de uma tradição que a escraviza por conta de se interpretar. Por exemplo, igrejas que têm usos e costumes, ouso dizer que 99% desses usos e costumes são pautados em má interpretações de textos bíblicos. Por isso que justamente nesse exemplo do honrar pai e mãe e nessa sua fala, percebo que a Bíblia, ela é um texto, ela é um livro onde Deus nos permite questionar e perguntar. A gente pode interagir perguntando, a gente pode conversar com o texto. É um texto vivo que o próprio Senhor também nos leva ali, não apenas a... não apenas a gente, como você disse, leu ali, tem que usar o véu, então vou usar o véu. Não, mas a conversar com o texto e se permitir ser moldado a partir daquele texto. Então é um processo vivo, né? E nesse processo é importante perguntar, mas é importante saber o que perguntar, porque dependendo das perguntas que são feitas, as mazelas que são geradas, como por exemplo, isso que foi mencionado, são reais, né? Então, por exemplo, aquilo que você citou, né? De ciência e tal, né? Até uma coisa que eu já tentei algumas vezes ler o texto de Jó ali, quando fala sobre fundamentos, da Terra e pilares, com essa perspectiva terraplanista, assim, de pensar assim, me colocar no lugar do cara e tentar ver como é que ele enxerga isso. E muitas vezes, até você mencionando, pessoas religiosas, eu não creio que são... esse time terraplanista, às vezes, não é nem cristão, realmente, não é nem convertido, só realmente usa do texto de maneira religiosa, mas todos que eu vi professam ou catolicismo ou evangélicos mesmo. Mas, enfim, mas justamente, qual que é o ponto que eu acho que daí é a mazela e a tristeza, né? É o fato de que, por exemplo, você lê aquele texto e é belo, é maravilhoso perceber um mundo onde Deus está sustentando, um mundo onde Deus está cuidando. E você pregar, anunciar isso e se permitir ser moldado por essa verdade. E agora, por outro lado, como é triste você olhar para um texto desse, não ver a beleza de um mundo onde Deus sustenta, mas ficar, se questionando e tentando achar um ponto aqui lógico de... Não, mas essa é a tristeza de ler Gênesis com os olhos da ciência moderna. Isso, na minha opinião, e de vários acadêmicos e acadêmicas, é uma afronta para o texto. Você querer colocar olhares modernos da ciência moderna, da biologia moderna, para o texto de Gênesis. Parece piedoso, mas no fundo não é. É importante nós aprendermos a ler o texto no seu contexto. E a preocupação de Gênesis não é falar sobre a criação do mundo, como Deus criou, e olha só os detalhes e o Big Bang aqui. Cientificamente, não é essa, né? Cientificamente, não. Não é um livro científico, Não né? é um livro científico, é um livro teológico, né? Você tem que ler Gênesis 1 pensando na história de Abraão em Gênesis 12, entende? É sobre Naquele Abraão, mundo que ele Gênesis tava, 1. né? Exato, e a origem do povo de Deus, um povo que vem de Deus e tal, e é um Deus que cria com propósito e tal. O objetivo é teológico, não científico. Então, mas a Bíblia, mas por que eu não posso olhar com um olhar científico? Porque a ciência de hoje não é a mesma ciência de antes. Se eu for olhar com a ciência de hoje, eu vou ter problemas seríssimos. E a mesma de hoje não será de amanhã. Exatamente. Então eu tenho que olhar, eu tenho que procurar entender o texto dentro do seu contexto, porque senão eu não vou conseguir lidar com a questão cultural. Tá, vamos lá, mas de forma prática, né? Tá. Porque talvez algumas pessoas, ao ouvirem tudo aquilo que a gente está falando, ficam até com medo agora. Como que eu vou ler a Bíblia? Como que eu vou ler a Bíblia? Contexto e assim por Exato. diante, né? Verdade. Então vamos lá, dicas práticas. Como ler a Bíblia de tal maneira que continuemos a crer nela como sendo palavra de Deus, mas ao mesmo tempo possamos fazer uma interpretação fidedigna, piedosa a respeito do texto bíblico. Que dicas que vocês dariam aí? Quer começar, viu? Pode ir. Então, bom, primeiro, eu diria que você que está lendo a Bíblia, né? E ao ler, estudar, se questionar, perguntar, ter devocional, orar o texto bíblico, você está interagindo com um texto que não é uma novidade, mas é um texto já que tem uma tradição mínima de 2 a 3 mil anos de construção, de pensamento, de interpretação. Então, nesse sentido... possivelmente nada daquilo que você lê ou interpretar vai ser uma novidade revolucionária do tipo assim, vai ir contra todo o ensino da tradição cristã dos tempos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa que lê o texto bíblico, ela não precisa, em primeiro lugar, ter medo do texto bíblico, como você falou, né? De fato, como eu disse, realmente, a gente tem que cuidar com as perguntas que a gente faz, a gente tem que cuidar com muitas coisas, mas não no sentido de ter medo de se relacionar com o texto bíblico, porque, em primeiro lugar, o objetivo do texto bíblico é nos relacionar
relacionarmos com ele, porque é um texto de revelação. É um Deus que decidiu se fazer conhecido, é um Deus que decidiu se revelar. Pensa, é um Deus que nós não o conheceríamos por conta própria, porque por conta própria nós só iríamos tatear, tentando encontrar, buscar alguma forma, mas não o conheceríamos claramente, mas ele decidiu se revelar. Então eu me relaciono com o texto dessa forma, estou me relacionando com algo, estou conhecendo algo. E nesse sentido não há medo de se relacionar com esse texto, né? Em paralelo a isso, as nossas traduções em português, em língua portuguesa, elas são boas traduções. Inclusive, em comparação com outros países, o Brasil é um ótimo país de traduções bíblicas. A Sociedade Bíblica Brasileira é uma sociedade bíblica muito reconhecida mundialmente. Então, acho que as pessoas não precisam ter medo também de ler textos bíblicos. NVT, NVI, Almeida, NAA, NTLH, enfim, são textos bíblicos confiáveis a partir de pessoas, estudiosos confiáveis. Então, isso dá um aval também para não ter medo diante disso. Enfim, e ler a Bíblia eu acho em postura de devoção, né? Não em postura de que você tá ali dissecando um cadáver ou algo do tipo, mas que você tá ali orando, conversando com Deus. Deus está conversando contigo. A lectio divina, né? Você se relacionar com esse texto de uma maneira viva, né? Então, orar o texto, conversar com o texto, não ter medo do texto. Você pode também encontrar com seus líderes e pastores boas referências. Eu acho que isso é importante também nos dias de hoje. Eu acho que isso é um ponto bem importante, cara, essa questão da interpretação coletiva. Né? Que inclusive faz parte da tradição cristã e principalmente da igreja primitiva, né? Os textos, enfim, as epístolas, assim por diante, não eram escritas para serem lidas de forma isolada. Eram escritas para serem lidas com uma comunidade que pudesse equilibrar a interpretação, né? Eu não sei de cabeça aqui, porque agora o Google falhou, mas pegando no gancho que vocês estão falando aí, você tem Filipe, ele é transladado e encontra o eunuco. O etíope. O etíope, perdão. O eunuco etíope. Exato. Tu quer abrir o texto? Atos 8. Olha, cara, tu estudou onde, mano? Meu Deus, que é isso? E não é assembleiano. Toma essa, pentecostal. Olha a minha fama indo por terra, né? Filipe anuncia as boas novas em Samaria. E aí Esse texto é maravilhoso para isso. Esse texto é maravilhoso, exato, porque exemplifica bem. Tá? Filipe e o eunuco. É difícil falar isso aqui, hein? Ainda mais depois eunuco etíope. Não, eu falei que eu cortei. Tu pegou mais uma? Eu falei que eu cortei o açúcar no programa passado, já chupei 3 balas. É que eu tô com fome, esse horário é do café. Cadê o meu bolinho fit? Banana e tal. É muito legal. Ó, você pode anotar aí, galera. Atos 8, a partir do versículo 26. É muito legal que aqui nós temos alguém que está lendo a Escritura, mas ele não entende. Então, vai chegar momento na Escritura que você vai estar lendo a Escritura e você não vai entender. E o que vai acontecer? Deus vai transladar um Filipe para lhe ajudar? Deus já fez isso. Deus já fez isso, que é a igreja. Deus já fez isso. Ele trouxe a igreja para ajudar você a ler. Ou seja, Filipe aqui, eu vou fazer uma analogia, uma metáfora. Filipe é a igreja, que ajuda a gente a ler a Escritura. Por quê? Ele estava lendo e aí o Filipe pergunta, né? Você entende o que lês? Um livro ainda bom, né? Já foi atualizado, mas ainda bom. O senhor compreende o que lê? O homem respondeu, versículo 31. Como posso entender sem que alguém me explique? Então, sim, se aproxime da Bíblia com o coração aberto. A maior parte, né, por exemplo, do Novo Testamento, você vai entender o que aquele texto significa, mas terá muitas partes que você só terá uma compreensão completa se estudar o texto. E a melhor maneira de estudar o texto é a partir da sua igreja local, para você entender a teologia da sua igreja local, como a sua igreja lê esse texto, porque tem isso também, né, gente? A Bíblia, como um livro, permite muitas interpretações. Vamos fazer um programa sobre isso. E a gente nem sempre consegue... Qual que é a certa aí, né, mano? Não dá. E eu acho ótimo isso. No nosso mundo de hoje, a gente tem muita referência, né? Muitas referências boas e de linhas diferentes boas. Exato. Mas também muitas referências ruins. E nesse sentido, é muito bom você perguntar, assim, pro seu pastor, pro seu líder, até se você gosta de consumir muitos conteúdos. Tipo, não no sentido dele te dar uma direção, assim, autoritária, mas no sentido de pastorear o teu coração em meio às referências que você vai estar consumindo, né? Porque hoje você pode abrir o YouTube e você vai encontrar ali no mínimo, sei lá, 10, 20, 30 pessoas que talvez vão falar e vão interpretar aquele assunto, aquele texto, aquele tema. Mas, bom, o que talvez vai ser mais saudável para a sua igreja local, para o seu contexto de vida, para aquilo que vocês já creem e professam, para você ser alimentado nisso, né? Até porque, no final das contas, o conhecimento não é para vaidade, né? O conhecimento é para edificação da igreja. Então, não faz sentido
eu ficar assimilando muitas tradições teológicas diversas se eu não posso aplicar na minha igreja local. A finalidade do texto acaba que não é atingida, que Exato. é servir os irmãos, né? E você não vai ser um Lutero da tua igreja local, né? Tu não vai... Olha aí, ó. Tu não vai... Falou. Isso não vai Soltou acontecer, a braba né? ao nosso Não vai. Luterinho. E é verdade, porque infelizmente o que acontece daí, às vezes, com essa bagunça interpretativa ou com esses conteúdos de vaidade mesmo, de se enriquecer em conteúdos por vaidade, em conhecimento por vaidade, é que você é tomado por um ímpeto de querer se tornar o Lutero da sua denominação, o Lutero da sua igreja local, e você não torna aquela finalidade do que você estava buscando, o conhecimento, algo bom, algo benéfico, algo que honra e agrada a Deus. Pelo contrário, algo que desonra, desagrada, que em vez de edificar pessoas, corrompe, destrói pessoas, enfim, né? Usa disso para algo extremamente danoso, né? Então, como ler a Bíblia hoje? Você precisa de ferramentas. Então, a primeira ferramenta que eu acho indispensável é uma boa igreja local. É a primeira ferramenta indispensável. Depois, você tem ferramentas particulares para isso, né? Então, use uma boa tradução. Se você tem dificuldades com o português, vai na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. É uma tradução antiga, talvez precisasse de uma atualização, mas é muito boa, acerta na maioria dos textos. Então, assim, eu acho que para você que tem dificuldade com a nossa língua portuguesa e tal, vai na NTLH. Tem muita gente que não gosta, mas olha, eu gosto demais, sou fãzaço da NTLH. Geralmente, eu acho que ela acerta mais do que erra, porque toda tradução tem uma outra palavra que poderia ser melhor traduzido, isso é fato. Então, sem medo, vai numa NTLH ou numa NVT, enfim, ou numa NAA, NVI. São traduções consolidadas na nossa tradição cristã brasileira. Então, pode ir nessas traduções. E se você tem condições financeiras, vá para uma Bíblia de estudo. Isso. Né? Aí, Bíblia de estudo se torna um pouco... tem um complicador da Bíblia de estudo, que, na minha opinião, é que toda Bíblia de estudo tem uma Corrente. meio que uma corrente Tem um teológica viés, né? por trás e tal. Então, às vezes, por exemplo, eu sou fã da Bíblia de estudo Thomas Nelson, né? Uma das maiores e melhores Bíblias de estudo da atualidade. Mas ela tem um viés calvinista ali. Então, eu tenho maturidade para ler, aqui eu discordo do comentador, porque eu não penso dessa maneira esse texto. Mas você que às vezes não tem, dá uma conversada com o seu pastor, né, com o seu líder de escola dominical, enfim, com alguém, para ver qual Bíblia de estudo essa igreja acha mais legal, sabendo que toda Bíblia de estudo ela tem um ponto de partida teológico e talvez uma outra coisa vai destoar da sua E tradição. lembrando que o comentário não é inspirado. O comentário não é inspirado, exatamente. O rodapé A nota não é de rodapé. inspirado. Mas eu acho muito legal, porque eu lembro a primeira vez, cara, que eu abri uma Bíblia de estudo. Sim, é muito Sabe, bom, assim, cara. foi Bom. é literalmente um novo universo abrindo na tua cabeça, porque às vezes a gente tem uma postura meio esotérica com a Bíblia. A maioria dos crentes tem uma postura meio esotérica com a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que é, a Bíblia, Então ele só tem aquela Bíblia que não tem nenhum comentário, aí ele abre assim... Da aí capa preta aquela mesmo. capa preta e tal, e ele abre aquilo assim, então E é bonito, que bom que você está abrindo aquilo ali, sabendo que Deus vai falar com você. De fato, esse é o sentimento que você tem que ter. Deus vai falar com você ao você abrir a Bíblia. Mas, então, ela acredita que ela vai começar a ler e vai surgir assim, aquele texto vai começar a falar com ela, e o Espírito Santo vai ministrar no coração dela. Não é bem assim. Às vezes o pessoal dá uma romantizada nisso, eu fico um pouco nervoso, né? Não é bem assim. Você vai abrir de forma mística, aquele texto vai entrar em você e vai te preencher. Não é bem assim, tá? Ele é um texto, sim, é um texto que nós consideramos sagrado, mas você precisa ter sim o Espírito Santo do seu lado, mas você precisa usar o seu cérebro também, entendeu? Então, como um texto, ele precisa ser lido, interpretado, ele tem um gênero literário, que é outro fator também. Poxa, pastor, com certeza já chegou alguém na tua sala assim, pastor, poxa, eu eduquei o meu filho desde criança no caminho do evangelho, agora o menino com 20 anos está desviado, mas a Bíblia não diz... Cuida, Ensina né? o filho Ensina o filho no caminho andar. que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Poxa, pastor, a Bíblia diz. Então, tem que entender o gênero literário, como é que se lê provérbios. Então, assim, a Bíblia de estudo, ela te ajuda nessas coisas. Porque perguntas que você faz para o texto. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Objetivo, sabe? O né, objetivo, para que escreveu? Então, assim, são perguntas que te ajudam. E muitas vezes, só no texto você não tem.
você precisa de alguém, né, um estudioso que faz uma análise aqui e tal, que junta com outra referência cruzada. Isso tudo te ajuda, né, a entender. E nesse sentido também vai ter Bíblia de estudo que ela não tem muito objetivo de estudar o texto, né? Por exemplo, tu pega uma Bíblia de estudo do homem, uma Bíblia de estudo da mulher. O objetivo ali é ter artigos sobre aquilo. É temático, né? É temático. Já vi não pessoas recomendo, que... by the way, tá? Não, no sentido assim, desculpa te cortar, porque isso é um tema legal. Tá. E eu tô aqui fazendo o papel do Geise agora. Não, é que é o seguinte, é porque tem muito isso, assim, e é legal esse ponto, porque aí a mulher, falaram que vão comprar uma Bíblia de estudo. Ela chega na loja, ela vai direto na Bíblia de estudo. Não, mulheres, comprem uma Bíblia de estudo. De conteúdo, né? De conteúdo bíblico ali, teológico. Nada contra, eu não sou contra a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem. Não é nesse sentido que eu sou contra. Sim. Eu digo, se você não tem nenhuma Bíblia de estudo, vá para uma de estudo mesmo. Uma Thomas Nelson, uma NVT, entendeu? A NVI também. Que nesse sentido eu acho que é importante para a Bíblia de Estudos, né? Porque a Bíblia de Estudos, ela vai ser temática, seja do homem, da mulher, da criança, do pastor, enfim. Mas ela também vai ser temática, às vezes, doutrinariamente, né? Então, por exemplo, Bíblia de Estudo reformada, Bíblia de Estudo luterana, Bíblia de Estudo tal, Bíblia de Estudo de Genebra. Enfim, são Bíblias que têm um viés doutrinário muito claro e específico. Então, por exemplo, você vai abrir uma nota de rodapé dessas Bíblias, que são de uma linha teológica bem fechada, e a nota de rodapé vai tentar focar em apresentar os pontos da doutrina que ela defende a partir dos textos bíblicos que eles estão. E que não tem nada de errado. Exatamente. Tipo, não tem problema não tem problema nenhum nisso. Mas, se o teu objetivo também é aí consumir conteúdo bíblico, teológico, para tentar entender curiosidades do texto e tudo mais, aí vale mais a pena. Uma Thomas Nelson, uma NVT, uma NVI, que são as Bíblias gerais, que não vão ter um direcionamento tão específico doutrinário, que obviamente, como o pastor Lipão disse, não tem problema nenhum, né? Você tá numa igreja presbiteriana lendo a de Genebra e vai estar tudo certo ali nesse sentido, né? E vai te ajudar muito, enfim, né? Mas é isso, muito bom. Curti. Acho que a gente começou com uma vibe e acho que a gente terminou numa outra vibe. Até uma coisa boa assim. Boa. É boa, né? Só uma coisa que veio na minha cabeça que eu acho que é uma dica boa. Às vezes tu vai ler um texto difícil da Bíblia que vai te questionar alguma coisa, né? Tipo, que nem, texto de morte ou texto de guerra e tal, né? Tu vai te questionar, sei lá, Deus é bom, amor, como é que são essas coisas, né? Todo texto difícil da Bíblia, você pode usar como parâmetro para ler ele e interpretar textos fáceis da Bíblia. Né? Então, coisas que estão sendo claramente ditas fáceis. A interpretação ali, né? ampla das Então, tipo assim, a Bíblia conversa com ela mesma. Textos da Bíblia conversam com ele mesmo e um texto ajuda a interpretar outro. Então, tipo assim, tu leu o Evangelho de João inteiro e, cara, ficou muito claro para você que Deus ama, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso. Isso ficou muito claro. Aí tu leu lá um texto de uma guerra do Antigo Testamento bem zoada, bem de matança e tal. E aí tu olha para aquilo e tu pensa... Mata as crianças, tudo. Como é que eu vou interpretar isso? Olha, lembra do João que tu leu lá? Lembra desse Deus misericordioso, gracioso, e não esquece disso lendo esse texto também, sabe? Não são textos isolados, mas a Bíblia também tem uma metanarrativa, né? Uma única narrativa bíblica que nos ajuda também a compreender ela em coisas mais difíceis. Isso é maravilhoso, né? Essa amplitude interpretativa, você precisa compreender, e acho que é até um perigo, né? Esse isolamento de um verso, de uma partícula das Escrituras, e tentar interpretar aquele verso só olhando para ele, porque você pode chegar a conclusões que a Bíblia como um todo não corrobora, não defende, né? Enfim, muito bom. Ainda assim, vai ter textos da Bíblia que são complicados, de difíceis interpretações. Então o Piper, né, fala no Irmãos, Não Somos Profissionais, ele fala, irmãos, não desconsidere os textos difíceis, né? Mas ele fala exatamente sobre que os textos difíceis foram dados para nos humilhar em relação a buscar ao Senhor e buscar o Espírito Santo. Tem passagens bíblicas que são difíceis de explicar, do próprio Evangelho, né? Aquela galera que ressuscita ali, entendeu? Antes de Jesus, né? Sendo que Jesus era a primícia, enfim. São textos complicados. O Carson fala que é um texto complicado. A gente até pode arriscar uma explicação, mas tem textos na Bíblia que a gente não vai saber explicar plenamente. E eu, na verdade, desconfio de gente que tem resposta para todas as dúvidas bíblicas. Não sei. E pastor, levantando uma bola aí. Não vai Acabou o programa. A gente não vai responder agora. Vai ser para chutar em outro dia. Então vamos Vai lá, levanta a bola. Olha aí. No último episódio a gente já fez isso, né? A gente levantou um tema a partir de outro, mas no de hoje, assim, Bíblia atualizada. Eu acho que uma brecha que fica ainda pra gente conversar é sobre qual que é a influência ou a importância da cultura onde a gente tá para interpretar a Bíblia ou não, ou para fazer teologia ou não, né? Isso aí é pesado, hein?
o lugar. Discussão alto nível. Porque eu acho que tem a ver também com o tema de hoje, mas não vai dar tempo da gente ainda conversar mais Sim, sobre o nosso isso hoje. meio influencia a nossa leitura. Pega o nosso Luterinho aqui. Olha aí, ó, o nosso meio influencia, com certeza. Maravilha, bom demais, gente. Foi maravilhoso o programa. Foi, deixa o like, comenta, tá bom? Comenta aqui, aliás, comenta aquilo que você entendeu, que não entendeu. Boa. Porque a gente vai ler os comentários e responder se Isso tiver aí. dúvidas salutares, enfim, no outro Exato, programa, a gente tá faz bom? o programa só respondendo os comentários com dúvidas que a Boa. gente sabe responder e que a gente achou a pergunta boa. Boa. É isso. Deus É nóis. abençoe. Isso aí. Até Tamo o próximo together. na mesa. Valeu. Quinta-feira que vem estamos de novo. Pera aí, Tchau, o tchau. Lipão olhou pra câmera dele, a gente eu olhou falei pra... um valeu ali. É nóis. É que, Tchau, tchau.